Bom dia a todos os amigos do EducaBem, aqui do Centro de Tratamento de Bezerra de Menezes. A gente está online mais uma vez no nosso Papo do Bem. Todas as terças-feiras às 10 da manhã nós temos um papo aqui, um encontro marcado para falar um pouco mais sobre a questão da saúde mental, a questão da dependência química, que são as especialidades aqui da casa. Hoje nós estamos contribuindo um pouco com a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Todo esse mês, várias instituições que estão ligadas a trabalho com saúde mental fazem campanhas em torno desse tema, que é um tema bastante importante. Como a gente colocou no texto de ontem, lá no nosso site, ele está acometendo uma grande parcela da população. São várias pessoas que se suicidam todos os dias no mundo, e 90% dos casos eles poderiam ser prevenidos caso tivessem sido percebidos ou tivessem tido a devida atenção para um possível tratamento, alguma coisa do tipo. Então, hoje nós trouxemos dois profissionais aqui da casa, o Dr. Hélio Alexandre, que é médico psiquiatra, e o Adriano Roberto Esteves, que é psicólogo. Eles são membros aqui do Centro de Tratamento de Bezerra, eles trabalham aqui junto com os nossos pacientes, e a gente trouxe eles para conversar um pouquinho mais sobre essa questão e até tirar as dúvidas de vocês e estar interagindo com vocês durante essa nossa meia horinha. Já queria agradecer de antemão a presença de todos vocês que estão online aí. Já queria convidar vocês também a compartilhar aí o link da nossa live para que os amigos de vocês consigam receber aí as informações. Se você conhece alguém que possa se interessar por o assunto ou que esteja passando por alguma dificuldade que envolve esse tema, é bem legal você marcar e compartilhar o seu amigo para que ele receba essas informações. Também não deixa de curtir a nossa página, aumentar a nossa comunidade aí, que a gente vem fazendo um trabalho bem legal e a participação de vocês tem sido fundamental para que tudo dê certo aí. Então, queria apresentar o Dr. Hélio Alexandre. Dr. Hélio, fica à vontade de dar um oi para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Bom dia a todos. Atualmente trabalho no Bezerra de Menezes na parte do ambulatório. O que seria isso? Seriam consultas agendadas, né? Então que a gente faz a entrevista e passa medicamentos e assim recomenda a terapia. E aqui no Bezerra de Menezes já trabalho há 35 anos, sendo que trabalhei 25 anos na parte da internação, né, em si, e há 10 anos que eu estou fazendo só o ambulatório. O doutor Adriano também, ele é psicólogo aqui da casa. Doutor Adriano, fica à vontade de se apresentar aqui. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer participar desse debate, né? Trabalho aqui no Bezerra de Menezes faz 10 anos, sou psicólogo clínico, trabalho no ambulatório junto com o Dr. Hélio, e como o Dr. Hélio disse, fazemos esse tipo de acolhimento e atendimento, tanto da parte dos psiquiatras que nos encaminham, quanto nós encaminhamos para os psiquiatras quando há uma necessidade de uma intervenção medicamentosa. E particularmente o Bezerra de Menezes tem um trabalho de acolhimento que eu acho que é muito importante, né? A prevenção parte da conscientização. Então, o Bezerra de Menezes, com esse trabalho também de conscientização, acaba fazendo um tratamento de maneira indireta. Legal. Então, assim, vamos começar a falar efetivamente sobre a questão do suicídio. Primeiramente, a gente, com essa campanha de Setembro Amarelo, nós temos visto na internet muitas pessoas colocando-se à disposição para escutar as outras pessoas que estão com algum problema. O que é o início de um comportamento suicida? Por exemplo, uma pessoa que tem uma ideia suicida na cabeça. Como é que alguém que está em casa pode ajudar alguém que está com um comportamento suicida ou alguma ideia suicida? Por exemplo, eu tenho um amigo que chegou para mim e falou: pô, cara, eu tô cansado dessa vida, tô querendo acabar com ela. Quando você recebe uma notícia dessa, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Bom, a nível de psiquiatria, a nível do atendimento clínico, né, na esfera médica, eu diria, assim, sendo bem objetivo,
Se existe um quadro, né, todos merecem atenção, evidentemente, né? Mas então a gente tem que colocar aqui, como nós estamos falando da questão do suicídio, da prevenção e essa questão para abrir os olhos para esse problema sério, não é? Seria então até a nível do médico, não só dentro de casa, né? Como a pergunta está sendo feita ou está nos colocando, né, para a gente falar. Eu diria que até a nível do próprio profissional, médico, psicólogo, enfim, terapeuta ocupacional, enfim, aí a gente já vai passando para uma equipe multidisciplinar. O cidadão, a cidadã, enfim, aquele ser humano que está te procurando e fala neste nível, você tem que estar atento, sem dúvida nenhuma. Você não pode menosprezar ou deixar de não ouvir, vamos dizer assim, né, que aquela pessoa. Porque realmente o suicídio, o indivíduo que vai cometer um suicídio, ele vai dando sinais de alerta. E você perder essa chance, né? Por isso que eu estou estendendo, eu não estou falando só a nível da sociedade, eu estou dizendo os próprios profissionais, né? Médicos, clínicos inclusive, nas questões dos hospitais clínicos. Então, a gente sabe que o treinamento na saúde mental ainda é um pouco deficitário, né? A nível da comunidade como um todo, né? Médica, psicólogos. Então, aqui é o meu ênfase. A gente não pode menosprezar qualquer tipo de diálogo que fale nessa situação. Então, eu diria que, entre aspas, é a UTI do psiquiatra. É assim que, quando eu recebo um paciente com a família ou sozinho, para mim é um alerta importantíssimo essa questão de dizer que não estou vendo mais cor em nada, está tudo cinza, acho que não tem perspectiva para mim. Então isso é um ponto em que você, se esse ser humano está sozinho, eu peço para chamar a família, eu peço, enfim, para entrar em contato. Isso é importantíssimo, não se deixar passar essa informação, né? Quer completar? Sim, isso que o doutor falou é muito importante. Há sempre uma ideia de desqualificação daquilo que é psíquico, né? daquilo que é emocional, porque você não tem algo concreto, objetivo, você não tem um exame, uma radiografia ou algo do tipo, né? Então, até a sociedade de modo geral, agora começou-se a falar sobre o assunto de maneira mais ampla, mas era um assunto tabu, né? Porque o suicídio ele vem em decorrência de algumas questões, então ninguém dorme bem e acorda doente, né? O adoecimento, tanto físico quanto psíquico, ele é um processo, né? E o ápice, né, o indivíduo passar o ato, né, dar cabo da própria vida, é o concreto de uma mortificação que já vem de algum tempo. Já vem morrendo algo ali, a subjetividade, o interesse pela vida, o encantamento pelas coisas, situações. Então já é uma morte interna que culmina nessa tentativa de morte do próprio corpo, né, dar cabo da própria vida. Então, ouvir, né, dar atenção a essas falas, e muitas vezes não são nem falas, né? Às vezes a pessoa não verbaliza isso, ela não diz, quero morrer, né? Mas ela vai deixando de gostar, né, de se mostrar interessada por coisas que outrora ela fazia grande questão, né? Então, a comida que ela gostava de comer não é mais interessante, né? Sair não é mais interessante, a companhia das pessoas também não é mais interessante. Então, isso são indicativos, né, que precisam ser percebidos. O doutor falou e ratifico. A família, a primeira leitura é familiar, porém existe no senso comum uma ideia, né, que cão que ladra não morde. Então, fulano falou que quer se matar, ou que não quer viver mais, que a vida não tem graça, se está falando é porque não vai fazer. Eu acho que não devemos pagar para ver. Se o Adriano me permite, são enganos, exatamente, aproveitando esse gancho, né? Então, quem diz assim, quem quer se suicidar, quem quer se matar, não avisa, faz. Não, isso não é verdade. Quem está com essas ideias, como o Adriano falou, ele já está apresentando, ou essa linguagem não está só verbal, ela está no movimento desse ser humano, né? Então, a família tem que estar muito atenta, que é o desinteresse,
que o Adriano está falando. Então isso tem que chamar atenção e a família precisa estar atenta a isso, né? Essa é a finalidade justamente de vocês, de nós estarmos aqui reunidos, para que a família também contribua. Porque muitas vezes, não é a questão de crítica, a família ameniza essas situações, né? No sentido até de não enxergar essa situação, né? Sempre que a gente tem, por exemplo, o caso de alguém famoso que se suicida, entra bastante no holofote essa questão do suicídio. É muito comum a gente ver as pessoas falando assim, mas ele fez a escolha dele. Quando a pessoa se suicida, ela tem noção de escolha? Ou é uma coisa, uma forma que as pessoas falam, por exemplo, ele estava sofrendo, ele resolveu tirar a própria vida. Ele tem noção do que ele está fazendo naquele momento? O adoecimento não é uma escolha. Ninguém escolhe por adoecer. Né? É uma consequência de vários fatores. Dar cabo da própria vida, ou se suicidar, é uma questão puramente humana. Né? Isso vai contra a natureza. Porque na natureza o instinto é de sobrevivência. Né? Você não tem casos de animais que decidem parar de viver. Né? Então isso é uma característica do ser humano. Né? Nós somos os únicos seres que temos consciência da morte. Portanto, a morte não é uma questão de si, é uma questão de quando e como. Né? Então o indivíduo que lança a mão, né? Que comete porque é um processo, né? Não é assim, eu vou me matar. Né? Existe um processo, né, doutor Hélio, de ideação, né? Aquelas ideias começam a ficar recorrentes, né? Persistentes. Depois um planejamento, né? Como é que vai ser, como é que pode ser, e até o ato em si, que é a execução. Então há um processo. Né? Geralmente o que acontece no planejamento, quando há algum tipo de intervenção, né? O indivíduo retoma, né? Ele consegue ressignificar alguns valores de vida. Então, não é uma escolha, não é simplesmente, eu quero morrer. É um processo de adoecimento e, portanto, ninguém escolhe adoecer. Exatamente. Exatamente. Existem vários fatores. Né? Aproveitando a oportunidade, justamente dessa questão da prevenção do suicídio, como médico, a gente então tem que falar que existe um quadro que é muito significativo, não é? Nós temos os transtornos do humor, quer dizer, o que eu estou citando assim, a incidência de suicídios nos transtornos do humor, não é? Nas dependências químicas, nos quadros psicóticos e nos transtornos de personalidade. Então, essas 4 patologias que eu acabei de citar agora, transtornos do humor, seriam os transtornos afetivos, ou o pessoal chama também de bipolaridade, os dependentes químicos, as esquizofrenias, as psicoses e os transtornos de personalidade. São quadros que incidem muito a possibilidade do indivíduo, do ser humano, estar tentando contra a sua vida. Por que eu estou citando isso? Porque justamente o que a gente quer é que se crie cada vez mais uma malha que fique atenta à questão do suicídio. Que, como eu disse, as pessoas têm aquela... Como você está feliz, vamos dizer assim, você está enxergando tudo colorido, você está, enfim, tudo é alegria, não é? Você minimiza, você diminui aquele lamento, vamos colocar assim, que está ali em sua volta. Então, nós temos que estar atentos, então, inclusive a essas pessoas que estão com transtorno de bipolaridade, que estão numa dependência química. Eu vou enfatizar a dependência química porque nós podemos, assim, claro, não é só esse, mas uma incidência que vem se elevando é o ser humano estar se ligando à dependência química. Então isso vai dando uma vulnerabilidade maior para o indivíduo tentar contra a sua vida, né? E aí os quadros psicóticos, quando o indivíduo realmente está fora de si, e os quadros de transtorno de personalidade, que hoje sabe-se é uma questão também que o humor, né, do indivíduo de personalidade, né, não sei se você... É explosiva, né? Exatamente. Não sei se você concorda com essas colocações. A gente pode fazer uma ligação direta, então, assim, que o suicídio está diretamente ligado a alguma confusão mental. Isso
a gente pode fazer uma afirmação dessa? Confusão mental, eu diria, distúrbio. Algum distúrbio mental. Porque assim, até me lembraram aqui no chat, tem bastante caso de humorista, artista, gente que tem uma vida assim, cheia de adrenalina, cheia de risada, cheia de bom humor em volta, que no final você descobre que por trás daquela pessoa tem um grande consumo de químico, né, que ela tem uma dependência de ou drogas, ou medicamentos, ou alguma coisa que altere o humor dela, e ela trabalha com felicidade, mas ao mesmo tempo ela tem feliz. E aí quando ela tira a própria vida, num caso que leva até o final, a gente pode citar o Chorão do Charlie Brown, que né, ele morreu ali numa overdose, mas foi um atentado à própria vida, o vocalista do Linkin Park, que é o mais recente. Existe um maqueio da situação que possa impossibilitar a gente de perceber alguma coisa? Então, o que eu penso e vejo e acredito, e depois o doutor Hélio pode até falar sobre isso, é que o próprio uso da substância psicoativa, que coloca o indivíduo no estado alterado de consciência, já é uma fuga de realidade, né? Portanto, já existe ali uma ideia de um certo desencantamento. A realidade ela é opressora, né? A realidade é trabalhar, pagar contas, ter momentos de felicidade, mas não é a felicidade plena o tempo inteiro. Então, o indivíduo que já vem nessa tentativa, né, de ficar alegre, mostrando para a sociedade uma certa alegria, que é o que nós vemos hoje nas redes sociais, né? Está todo mundo feliz, todo mundo viaja, todo mundo come em restaurante bom, não tem ninguém triste, ninguém chorando, né? Um carro zero. É uma sociedade totalmente prazer a qualquer custo, hedonista, e né? até assim, quando aparece alguma coisa triste, as pessoas falam assim, tá querendo chamar atenção. Então, e aí o que acontece? Esse indivíduo que já está nesse movimento, né, ele mostra uma coisa, né? Porque entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, a distância entre esses dois pontos é quem nós somos. Nós somos a distância entre o nosso discurso e o nosso ato, né? Já existe um mecanismo aí de destrutividade, já existe uma pulsão de morte presente, né? Uma anestesia em relação à vida, ao mundo, às coisas. O suicídio seria uma espécie de uma anestesia final, um golpe final, acabou, né? É o zero absoluto. Exatamente. E aí, como você citando essas questões, nós vamos falar mais a nível de não citando pessoas, né? Vamos citar os quadros que a gente vem falando, justamente o Adriano está falando, essa própria procura por uma questão da dependência química, seja ela qual for, é justamente você querer colorir essa questão que está cinza, como as pessoas falam. Então, que é aquilo que eu estava dizendo, que essa questão da prevenção do suicídio, na verdade, ela não é só esse movimento, como o Adriano disse, o final da situação, né? Então, esse trabalho de prevenção, ele tem que ser olhado, ou enfim, invertido para o movimento que esse ser humano está fazendo, né? Que, então, nessa situação que nós estamos falando, e eu estou repetindo várias vezes, as pessoas minimizam ou diminuem a importância do indivíduo estar dentro de um quarto chorando. Isso aí é passageiro, que você disse aí das questões das pessoas que trabalham com alegria. Na verdade, é aquele movimento de tentar ele fazer, vamos dizer assim, um teatro daquela situação. E, na verdade, por baixo está esse transtorno depressivo, o transtorno do humor, que fica socialmente aceito, né? Então, você vai para uma churrascaria, você não quer estar com uma pessoa ali chorando do seu lado, né? Eu estou dando esse exemplo assim um pouco forte, mas é exatamente isso. E cada vez mais que a sociedade se coloca numa posição de que tem que todo mundo sorrir, então mais ainda o indivíduo vai fazendo movimentos falsos, entre aspas, de que está tudo bem, né? Que são essas personalidades que a gente vê aí e que depois acaba através de uma dependência de soníferos, de psicotrópicos, como nós temos aí vários artistas de grande nome, grandes talentos, que foram embora, né? Quer dizer, a sociedade, né? Nós todos tentamos, ninguém pode ser triste na sociedade. É uma lei, né? Ser alegre é uma lei. Mas só reforçando o que o doutor falou, acho que é importante, esse movimento de inversão, né?
Quando acontece o ato suicida, quando a pessoa consegue a tentativa, ela morre, é muito comum a família falar, mas realmente ele estava um pouco diferente, realmente ele não queria mais sair. Depois que aconteceu, a família começa a fazer essa ligação, né? Começa a fazer uma espécie de análise, que no fundo não é que não fez porque não quiseram, não fizeram porque não puderam, não tinha informação. Então a prevenção, né, para esse tipo de situação é a conscientização. Por exemplo, por que se parou de falar de suicídio? Então, no século XVIII, quando Goethe publicou lá o Sofrimento do Jovem Werther, uma grande camada da população jovem na Alemanha começou a se matar. Então, começou uma ideia de que o ato suicida era igual a bocejar, era contagioso, né? Um se matava, outro se matava. Então, vamos parar de falar de suicídio, porque parando de falar de suicídio, as pessoas provavelmente vão parar de se matar, como se fosse assim. E a mídia se apropriou disso. Então, não se fala muito de suicídio, né? É uma espécie de assunto tabu. E todo assunto tabu é uma sujeira colocada debaixo do tapete. Em algum momento, essa sujeira vai ficar tão acumulada em quantidade que o indivíduo vai tropeçar nela própria. Quer dizer, a sociedade está tropeçando hoje em algo, numa sujeira, que ela acumulou debaixo do tapete, e isso virou um monte de tropeço. É até legal você comentar isso, porque tem uma senhora que sempre participa aqui, mandou uma mensagem pra gente. Eu só não vou falar o nome para manter aí o sigilo, mas ela diz que o filho dela tem uma conversa de suicida, mas que ela tem medo de falar de suicídio com o filho, com medo de incentivá-lo a fazer. Então é um tabu. Isso serve até para todo mundo. Essa questão de tipo, você deve conversar sobre suicídio com alguém que está com uma ideia suicida, tipo, falar sobre isso. Com certeza, com certeza, sem sombra de dúvida. Isso é mais ou menos, obviamente que as pessoas não têm a responsabilidade de um psicólogo, eu estou dizendo assim a nível formal, né? De um médico que está escutando uma pessoa aqui, né? Então a pessoa está falando ali que quer se suicidar, eu passo um antidepressivo e marco com o Adriano, quer dizer, como isso? Então, repito, não que o familiar tenha essa questão a nível profissional, a nível de formação, mas justamente por isso estamos aqui reunidos, alertando para que esses sinais, como o Adriano disse na sua exposição, aí, o movimento ele não vai para o suicídio, né? O indivíduo já não vai aqui, já vai se atirar da janela, não é assim, ele vai acenar aí me permitam, com um certo desleixo corporal, né? Já a questão do banho, a questão do quarto, né? Bom, também não quero que isso, na rede, todo mundo, o quarto está desarrumado, todo mundo que está com o quarto desarrumado vai se suicidar. Eu digo, mas são sinais que você tem que perceber. Se a pessoa está numa constância e de repente muda, aí sim. É uma construção, como o doutor falou. O processo, né? O adoecimento, ele é uma construção, né? É uma construção no sentido, ele vai acontecendo e vai se cronificando, né? Algo agudo, agudizado. O indivíduo acordou, estou com depressão, quero me matar. Não, ele vai se construindo. E o tratamento, né, é o contraponto disso, é a desconstrução, né? Não é? O senso comum vai perguntar para o indivíduo, por que você quer morrer? Ele vai te elencar uma série de respostas que são convincentes, porque estão pautadas na realidade dele. Que aquilo convence de fato, não vale a pena viver diante de tudo isso. A questão não é o porquê ele quer morrer para o profissional em si. A questão é em que momento da vida ele deixou de querer viver. Porque aí a morte é uma consequência desse adoecimento que já vem acontecendo, né, doutora? Sim. Ele vai, e aí entra a medicação em si, né, que vai dar uma contenção nesses sintomas. Inconjuntamente, concomitantemente, a psicoterapia, o indivíduo vai desconstruindo essa ideia. Ele vai ressignificando valores. Não é o morrer. Morrer, todos nós vamos morrer, né? É não ter a morte como um meio de fuga, como um meio de lidar com as agruras da vida. Ter a morte como uma consequência da vida. Um fantasma, a morte é um fantasma que assombra todos nós. Nós encontraremos em algum momento, mas que seja escolha dela, não seja escolha nossa.
Perfeito. É até interessante falar assim, porque, por exemplo, nós temos, principalmente entre os jovens, até saiu uma série que fez bastante sucesso na Netflix, que era o 13 Reasons Why, que era de uma garota que ela se suicidou, e aí os episódios, ela se suicida no primeiro, e os episódios seguintes ela deixa uma fita gravada para cada um dos personagens que compuseram a morte dela, e aí cada pessoa escuta a sua fita e entende o que ela fez para contribuir. E isso se dá num colégio, e aí hoje a gente tem bastante bullying, a gente tem as pessoas que são colocadas para escanteio da sociedade que se forma, ainda mais com um adolescente que não tem ainda, tem um nível de crueldade, vamos dizer, com um coleguinha um pouquinho maior do que um adulto às vezes, e o adolescente não tem uma cabeça tão boa para lidar com problemas assim, tipo não ser aceito, essas coisas no colégio. Então a gente ouve muito falar sobre questão de tipo adolescente, jovem, falando tipo não aguenta mais viver, eu quero morrer. Então você vê bastante consumo de cultura que visa assim a se autodepreciar. E aí até uma mãe comentou comigo outro dia aqui num chat, ela falou: eu tive muitos problemas com meu filho quando ele era jovem, adolescente, que ele falava que ele não queria mais viver, que ele queria se matar e tal. E aí depois que ele entrou na faculdade, as coisas ele parou de falar. Mas eu sempre tenho isso comigo, tipo, ele já falou pra mim que queria se matar e eu não consigo esquecer isso. Faz anos que ele não fala isso, mas eu não consigo esquecer. Um suicida, ele é suicida por um período, ele consegue um tratamento e abandonar a ideia, ou ele sempre vai ter esse risco? Rapidamente, a ideação do suicídio, ela parte de uma percepção do indivíduo em relação ao mundo. Né? Cada um percebe o mundo à sua maneira, né? Pelas lentes que usa. Então, o sentido da vida, o sentido do mundo é dado por cada indivíduo. Em algum momento, a pessoa pode ter um desencantamento por conta de algum tipo de transtorno, etc. Ela pode fazer essa leitura nihilista de mundo, de que realmente não vale a pena viver. Porém, tem indivíduos, né, mais melancólicos, né, uma depressão mais endógena, né, uma distimia, por exemplo, o doutor me corrija, que aquilo já faz parte dele, aquela melancolia, aquela tristeza já faz parte dele, que era o que os poetas colocavam na arte, né? Os caras que faziam música antigamente, os poetas, que eles eram tuberculosos e melancólicos. Né? Eles colocavam essa melancolia na arte, era uma forma de sublimar isso. Então não é que existia uma ideação suicida, existia um movimento de desencantamento pela vida que era cantado e poetizado, isso se tornava arte, e a partir dessa produção o indivíduo tinha um sentido para viver, a partir do dessentido talvez. Essa pergunta é interessante porque também dá para a gente falar sobre essa questão da prevenção, que é o que a gente está aqui, e eu como médico, né, há 35 anos atuando, a gente tem que enfatizar, porque é uma situação que agora não fala mais, já falou, tal. Então o importante é nós escutarmos essa pessoa. Eu volto a repetir, que é a minha atuação como profissional. Então essa é a minha finalidade justamente de estar aqui, que a gente percebe essas ideias suicidas sendo diminuídas ou minimizadas ou até não percebidas pela família. Isso que é uma situação, que agora não fala mais. Mas justamente porque essa pessoa então não fala mais, mas naquele momento em que ela falou, ela deveria ter sido escutada, ela deveria ter sido levada a um profissional, para que justamente esses índices que nós estamos falando, que tem crescido, não seja menosprezado, né? No sentido de que essa pessoa possa cometer aquilo, né? É isso que tem que ser visto e ser debatido, que é essa atuação que nós temos que ter de prevenção a esse tipo de situação. Como o Adriano falou, achei interessante essa questão. Nós vamos, a colocação dele, a gente vai pondo a sujeira e tem, embaixo do tapete, e tem uma hora que aquilo fica igual um corcovado, né? Que é justamente o que nós estamos percebendo hoje, né? E também a ideia não é, senão aqueles itens que eu falei, a mudança, o indivíduo então até banho, né? O quarto todo cheio de coisas,
né? É claro que isso não é para se alarmar, mas são situações, como você mesmo falou, que o indivíduo vai mudando o seu comportamento. Isso a família tem que estar alerta, né? Se essa pessoa não fala mais de suicídio, é porque, né, aí o Adriano, ele solucionou, ele trabalhou o seu emocional, ele trabalhou essa questão psicológica em si e venceu. Ótimo, essa é a situação. O que a gente tem que estar falando é que as pessoas não podem desprezar a ideia quando a pessoa fala que não tem mais colorido a vida, que quer se matar, quer dizer, como se, não, vamos ali comer uma pizza que vai dar certo. Sim, isso é a terapia, né, sem o profissional. Leiga, a terapia leiga. Ok, ir numa pizzaria é importante, quem disse que não é? Ou ir num restaurante, e aí a nível, cada um com seu nível social, num restaurante caríssimo, mas não é isso, isso é uma terapia leiga. É importante que essa pessoa que está perdendo o colorido da vida, que está até a sua higiene, até a questão de futuro, ela tem que ser levada a um profissional para que justamente essa pessoa que não fala mais suicídio, ok, esse é o sucesso, é isso que nós queremos, mas é necessário que se leve a uma pessoa técnica para que isso seja trabalhado, certo, amigo? Ele consiga falar sobre, né? Não é deixar de falar, é conseguir falar sobre o assunto e desgastar o assunto. Ratificando, o doutor Hélio falou, é muito importante. O doutor Hélio não fala do ouvir, ele fala do escutar, né? O que a sociedade faz, ela ouve muito e escuta pouco, né? Ou seja, não dá a devida atenção aqui. Escutar espera aí, isso é importante, vamos falar sobre isso, vamos procurar ajuda, né? Se o indivíduo, por exemplo, cai, desloca o ombro em casa, ninguém no mundo vai falar, fica tranquilo, daqui a pouco passa, é uma fase, daqui a pouco volta no lugar. Por quê? Porque é orgânico, é físico, tá lá, deslocou o ombro. Agora, a pessoa que fala em suicídio, daqui a pouco passa, é uma fase, ele tá triste porque rompeu o relacionamento, ele tá triste porque não passou uma vez, tudo bem, pode ser por isso também, mas a questão há uma desqualificação do psíquico e há uma intensidade muito grande no físico. Ninguém passa um ano sem ir ao cardiologista. As pessoas passam, de repente, uma vida sem ir ao psiquiatra, a um psicólogo e com um sofrimento absurdo e acha que vai passar. Até para encerrar aqui, porque nosso horário ele já deu, até estourou um pouquinho, que o papo ele é bastante interessante aqui. Eu só vou deixar mais uma pergunta para vocês para a gente encerrar. Quando a gente fala em prevenção, então até para o pessoal de casa que não está acostumado a lidar, que não está preparado, a gente está aqui no hospital sempre à disposição de vocês. Se vocês precisarem de algum auxílio, de alguma direção, tem o nosso telefone, que é o 43442222, tem o nosso WhatsApp também, vocês podem entrar no nosso site e encontrarem todas as informações lá para se orientar. Eu vou pedir para vocês deixarem assim uma consideração para quem está em casa. Se você está lidando com alguma coisa relacionada a suicídio, alguém da sua família, algum conhecido, algum amigo, traz para o hospital. A pessoa não quer se tratar, a pessoa acha que não tem nada que vai passar, o próprio paciente, né, a própria pessoa que está cometida por essa tristeza, como que eu abordo ela para conseguir ajudar ela efetivamente ali? Eu diria que é fundamental. Eu diria, dentro da minha vivência como profissional, é o que mais me chama a atenção, me alerta, não é? Realmente a pessoa quando diz essas questões de cinza, que está tudo cinza, né? Enfim, as coisas já não têm mais aquele gosto, o companheirismo, tudo aquilo que a pessoa fazia já não tem mais graça. Então, dentro do meu consultório, dentro da minha atuação como psiquiatra, e aí, claro, não é que as outras coisas não sejam importantes, óbvio que sim, mas quando a pessoa fala da questão de tentar contra a sua vida, o meu paciente mesmo, que eu já acompanho há algum tempo, a gente percebe alguma queda no sentido de diálogo, de expressão, de cuidado, a gente fica muito atento e chama a atenção da família, porque essa é a ideia, essa rede, né, de trabalho com as pessoas de suicídio, que efetivamente nós estamos falando, claro que existem outras situações psiquiátricas, psicológicas, mas efetivamente nós estamos... É preciso que primos, irmãos, vizinhos, é preciso que todos nós participemos dessa situação, né, para que a gente então traga essa pessoa para atividades
profissionais que vão dar um cunho, um trabalho realmente para essa pessoa se reestruturar. Partindo do que o doutor Hélio disse, realmente eu ratifico e penso que também é assim, dê importância a essa fala, né? Não desqualifiquem essa fala. E essa fala é qual? Qualquer fala que faça menção, não ao descontentamento. O descontentamento faz parte de nós, né? Nós somos seres faltantes e tentando achar sentido na vida ainda. Mas é uma fala da perda de sentido, né? Aquilo não faz sentido, é um desencantamento. Essa fala que traz esse cunho de desencantamento, não de insatisfação, né? Mas um desencantamento, não tem graça, né? Não faz sentido. Então, dê importância para isso, levem isso a sério, né? Porque não é assim, vai passar. Se passar, ótimo, mas eu acho que não vale a pena correr o risco. Perfeito. Gente, queria agradecer aqui o doutor Alexandre, ao doutor Adriano pela presença, obrigado. Espero que vocês voltem mais vezes aqui para a gente discutir este e outros temas aí. Lembrando que toda terça-feira às 10 da manhã a gente está aqui no ar. Queria agradecer a todos vocês que estão no chat aqui comentando as nossas considerações aqui. Lembra de marcar os amigos que você acha que essa nossa conversa teve alguma coisa a agregar, que está passando por alguma situação que esse papo aqui pode dar alguma luz, tá? Então semana que vem a gente se vê novamente. Estamos aí à disposição de vocês durante toda a semana. O hospital ele está sempre funcionando, então qualquer necessidade de auxílio que vocês tiverem, liga para cá que a gente está sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço e uma ótima semana a todos vocês aí. Bom? Gente, obrigado, viu? Bom dia.